Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Hoje nós tivemos um probleminha com a internet na igreja e por conta de eu e a Nayara estarmos impedidos de sair de casa nesses dias, por conta do isolamento social, a Nayara talvez tenha pego o Covid, pelo menos tem alguns sintomas, então a orientação é que eu ficasse em casa também. Hoje o Rodrigo está ministrando lá na igreja, então por conta de hoje ser o domingo de ceia, como tivemos problema lá com a internet, nós vamos fazer um tempinho aqui juntos, eu e você, vamos celebrar esse tempo na presença do Senhor, amém? Antes de nós começarmos, eu queria ter um tempo de oração com você, então, nos colocar na presença do Pai. Senhor, obrigado, Deus, por esse dia, obrigado, Deus, por essa nova semana, esse novo mês, esse novo ano. Obrigado porque o Senhor é o Deus que está conosco em todo o tempo. Ó Deus, e continua sustentando a nossa história, Deus. Nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém? Eu quero ler com você uma palavrinha rápida, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 7 em diante, que diz assim: Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge e nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saírem dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Amém? Meus irmãos, nesse texto, a Bíblia diz que Jesus nos desafia como discípulos de Jesus. A exemplo dos primeiros discípulos, nós também somos desafiados a ir pelos 4 cantos, pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as nações, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto é uma instrução que Jesus dá aqui aos 12. O interessante é que quando olhamos para essa palavra, a primeira coisa que Jesus diz para esse povo é que agora que eles tinham recebido a palavra do Senhor, eles precisavam sair. Eles precisavam ir aos 4 cantos, pregar a palavra. A primeira pergunta que esse texto então nos remete é: será que nós temos nesses dias também nos despertado a pregar a palavra em todo o tempo? Mas a Bíblia diz que além de sair pregar a palavra, há um modo como deveríamos fazer isso. Uma das instruções é: vá com mais alguém junto, seja prudente. Num outro momento, a Bíblia diz assim: olha, seja simples como a pomba e prudente como a serpente. A Bíblia fala sobre prudência em todo o tempo. Onde eu e você nós temos ido? Será que tem alguém na nossa retaguarda? Será que quando nós vamos, alguém tem estado orando por nós? Será que quando a gente vai, alguém sabe onde nós estamos indo? E dependendo da situação, será que nós temos levado outros junto com a gente? A Bíblia tem nos chamado a sempre caminhar juntos. Quando a Bíblia diz lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, diz: olha, não é bom que o homem viva só. Ele coloca uma mulher, uma adjuntora, uma auxiliar junto dele. Alguém que estivesse em pé de igualdade, mas que um sustentasse e suprisse o outro. Deus nos envia, mas Ele não nos envia sozinho. Quando olhamos para o texto, a Bíblia continua e diz: olha, não leve muitas coisas, ou seja, eu vou te sustentar. E quantas vezes no caminho nós deixamos de caminhar porque nós achamos que nós não vamos ter o suficiente na caminhada? Quantas vezes nós nos travamos porque nós achamos que nós não temos capacidade ou porque nós não temos as condições de ir na caminhada? A Bíblia diz que o Senhor estaria conosco em todo o tempo. Ele iria conosco na caminhada, Ele estaria conosco, Ele abriria as portas, Ele sustentaria e supriria. Como Ele fez lá no Egito, quando aquele povo está no deserto, quando faltava água, o Senhor provia, quando faltava o alimento, Deus provia, em todo o tempo Ele provia. E hoje Ele continua provendo sobre mim e sobre sua vida. E para nós terminarmos nesse texto aqui,
A Bíblia diz assim, olha, se você chegar em alguma casa, em algum lugar, e as pessoas não quiserem te receber, a Bíblia diz assim, sacode a poeira do seu pé e vá em diante. Mas se te receberem, fique ali, até que eu dê clareza, eu dê direção. E a Bíblia diz que quando esse povo ousa obedecer, a Bíblia diz que naqueles lugares há a libertação, a cura, a renovo. Meu irmão, minha irmã, nesse mês, nesse ano que nós estamos iniciando, Deus quer me usar. Deus quer te usar também para renovo. Então eu quero convidar você a clamar ao Senhor para que Ele te capacite, para que Ele venha sobre você nesse dia, nesse tempo, nessa semana. E ainda agora, nesse momento, nós vamos cear. E se você preparou o seu pão, o seu suco, e pega ele aí, nós vamos cear juntos. Mas antes disso, eu quero que você clame ao Senhor junto comigo, para que Ele derrame graça. Às vezes, nós até temos a capacitação humana. Nós sabemos o que precisamos fazer. Quando Jesus vem e dá orientação aos 12, os 12 sabiam o que precisavam fazer. Eles precisavam ir unidos, ou seja, em dois. Eles precisavam ter alguém na retaguarda, ou seja, Jesus. A Bíblia diz que eles não deveriam levar muita coisa, o Senhor supriria. E por último, a Bíblia diz, olha, se você entrar e não te receberem, sacode a poeira e vai para a próxima casa. Se te receberem, seja canal de graça naquele lugar. Leve cura, leve libertação. É chamado de Deus para nós. Mas, apesar de sabermos tudo isso, isso é inútil se nós não tivermos sobre nós a graça de Deus. A ceia, o pão e o suco, representam a graça de Deus manifesta sobre nós. Nós podemos dizer que pão é só pão, suco é só suco. Mas ele é sinal de algo maravilhoso, da presença do Senhor sendo derramada sobre nós. Então que eu e você possamos clamar a Deus nesse tempo, pedindo para que Ele manifeste a graça dEle, para que Ele nos sustente, nos renove, nos fortaleça, e para que nós possamos também ser canal de graça por onde nós formos. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é o Deus que nos capacita, que nos chama e que nos envia, Pai. Ó Deus, nós aprendemos contigo, Deus, tudo que nós precisamos fazer. Mas entendemos, Deus, que sem a Tua graça o que fazemos é inútil. Ó Deus, sem a Tua graça, Deus, nós somos apenas um metal que faz barulho. Ó Deus amado, mas com a Tua graça, Deus. Ó Deus, onde nós tocamos se torna lugar santo. Com a Sua graça, Deus, uma palavra gera vida e transforma. Então nos capacita nessa noite. Deus, sonda o nosso coração nesse momento. Percebe, Senhor, se há em nós algum caminho mau. Ó Deus, se há algo que nos desaprova diante do Senhor, nós te pedimos perdão e confessamos a Ti. Torna-nos dignos, Deus, de sermos participantes da mesa do Senhor nesse momento. Pai, nós queremos consagrar a Ti, Deus, as dádivas do pão, que simboliza, Deus, o Teu corpo pregado, Senhor, naquela cruz. Ó Deus amado, e a Tua palavra diz que pelas Tuas pisaduras nós somos sarados. Nós consagramos a Ti as dádivas do pão, Senhor. Ó Deus amado, que nós sejamos sarados, Deus, ao participar da ceia do Senhor nessa noite. Mas de semelhante modo, a Tua palavra também diz que depois de cear, o Senhor tomou o cálice, dizendo que esse cálice é nova aliança no Teu sangue. Ó Deus, que ao cear, Pai, Deus, a Tua graça e o Teu renovo sejam derramadas sobre nós. Nós possamos viver o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia mais uma vez comigo, se você tem ela aí com você, lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios fica depois de Romanos. 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ter esse tempo de celebrar a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, ela não é da igreja metodista, ela não é minha, ela não é sua, ela é do Senhor. E quem me convida e te convida é o Senhor. E a Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. A Bíblia diz que eu preciso me examinar, você precisa se examinar. Eu não posso fazer isso com você, você não pode fazer comigo. Mas se nessa noite você se sente em comunhão com os teus irmãos, se você se sente em comunhão com Deus, Ele nos convida então a cear nessa noite. Amém? Então lá em 1 Coríntios 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, o que vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão,
e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Eu quero convidar você a pegar o pão, então, nessa noite, e cear junto comigo. Coma do pão nesse tempo. Peça para que o Senhor, enquanto você come, para que Ele renove a aliança sua com Ele e dele contigo, e que você seja curado pela ação do Senhor naquela cruz, amém? Então coma do pão trazendo essa memória nessa noite. Por semelhante modo, também depois de haver ceado, ele tomou o cálice dizendo: esse cálice é nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras não somos sarados. Mas o cálice ele representa, ele me traz à memória que um dia Jesus se entregou na cruz do Calvário para gerar em mim e em você vida abundante. Então participe da vida do Senhor através do suco nesse tempo. Amém? Espírito Santo, obrigado, Deus. Obrigado pelo seu amor e pela sua graça infinita. Assim como o Senhor enviou os 12, o Senhor também nos envia. Ó Deus, nunca sozinhos. Porque a tua palavra diz que o Senhor sempre coloca pessoas na nossa vida. Porque o Espírito Santo sempre está conosco. Deus, nunca sozinhos. Pai, porque há sempre autoridades constituídas sobre nós. Pastores, líderes. Ó Deus, mas também, Deus, o próprio Senhor é a autoridade instituída sobre nós, que nos cobre, que nos guarda. Pai, a tua palavra diz também que o Senhor, ó Deus amado, nos capacitaria nesse tempo. Entendemos, Deus, que quando nós celebramos a ceia, nós trazemos a memória que fomos capacitados pelo teu Espírito. Ó Deus, que esse seja um mês abundante, abençoado, que a sua graça seja derramada sobre nós, sobre cada um daqueles que nos acompanham nesse tempo. Que o Senhor nos abençoe, Deus, nos capacite, nos unja, Deus amado. Ó Deus amado, para que no poder do teu Espírito, para que na tua graça, nós possamos, Deus, avançar em direção ao alvo. Ó Deus, preparando o caminho, ó Deus, para o retorno do Senhor. Ó Deus, pregando a palavra, assim como João Batista fez. Deus amado, assim como João Batista pregou para que, ó Deus, a palavra para que o caminho fosse preparado para a vinda do Messias. Ó Deus, que nós também possamos pregar. Ó Deus, para que o retorno do Messias aconteça. Nós clamamos a Ti, Deus, abençoe, Deus, aquele que nos acompanha nesse tempo, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós, e sobre nós permaneça agora e por todos sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém? Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe seu dia, sua semana, que ela seja abundante, que você seja canal de graça do Senhor, seja renovado por Ele nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço e até mais.